foi mesmo isso que estivemos aqui a fazer, a parte humana desse tipo de coisas, do webinar. O Carlos estava aqui a partilhar comigo que gostaria que os participantes fossem interagindo ao longo do tempo connosco, por isso eu pedi a todos os participantes que quiserem falar durante a participação do Carlos ou mesmo depois no tempo das perguntas. Se quiserem, podem falar e fazem aqui levantar a mão, aparece aqui em baixo, e eu permito-vos entrar para falarem um bocadinho connosco, ou com imagem ou com som, como vocês preferirem. Aqueles que forem mais envergonhados e não quiserem aqui falar ou aparecer, podem também escrever as perguntas no bate-papo ou aqui no Q&A, que nós vamos também depois no final responder. O Carlos Sá, ele é professor e marketeer, já tem uma vasta experiência na área do marketing e agora recentemente também é o presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing e vai aqui hoje, ao longo destes 30 minutos, uma hora, falarmos sobre o marketing humanizado. Lembro todos que se quiserem participar, fazem aqui levantar a mão ou então no bate-papo, que nós veremos a possibilidade de vocês participarem e falarem connosco, estarem aqui um bocadinho, porque nós também queremos ver-vos e ouvir-vos falar. Está bem? Obrigada e até já. Vou passar a palavra ao Carlos. Ora então, boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Obrigado por se disponibilizarem a estarem este bocadinho connosco. Tal como a Andreia disse, a ideia hoje é debatermos um pouco os desafios do marketing. Não sei se os desafios do marketing passam só por humanizar, digamos, o marketing, mas acho que é um bom tema de conversa para uma hora. Tal como tivemos aqui a oportunidade nesta questão da organização logística, eu gostava imenso que nós pudéssemos participar mais, interagir mais, responder a perguntas, dúvidas, comentário. Desafiava toda a gente para que livremente possa interagir connosco e fazer já uma questão. E nesse sentido até gostava de lançar um desafio. Alguém quer já fazer a primeira pergunta do dia? Vou esperar aqui um bocadinho. Alguém quer fazer já uma pergunta, um comentário, uma questão? Quem quiser falar ou fazer uma questão pode escrever, ou então pedimos aqui embaixo no levantar a mão, por exemplo, para entrar. Vamos. Não sejam envergonhados, podem entrar. Se quiserem, também permito só falar. Se não quiserem aparecer com a imagem. Muito bem, ainda é cedo, já entendi. Ok, então queria basicamente então começar. Eu estou aqui a tentar nas configurações, não estou a conseguir. André, como é que eu partilho aqui o meu ecrã? Consigo ou não? Sim. Não estou a conseguir. Por alguma razão. Está aqui, compartilhar conteúdo. Ok. Obrigado. Dê-me só aqui um minuto para partilhar com vocês aqui um conteúdo. Não estou a conseguir ir lá buscar. Ora, vou, então. Não sei porque não estou. Se calhar vou fazer aqui fusão de ecrã. Acho que estamos a ir às fotografias, certo? É? Deixa-me só ir então aqui buscar e vou buscar aqui um... Estão a ver agora, digamos, este pequeno slide do marketing ligado às pessoas? Não. Não? É isso que eu não estou a conseguir fazer, peço desculpa. Isto era o que eu queria partilhar e eu não estou a conseguir. Aqui. Só um bocadinho. Pois, isso é efetivamente, isso não consigo. Só me aparece este.
fazer. Tudo que aparece no seu ecrã, assim, isso foi o que eu estive a fazer. Peço desculpa por esta questão técnica, mas se não der, nós... Não. Não estamos a conseguir, para não? Muito bem, não há problema. Então vamos tentar fazer isto da maneira mais tradicional. O que é que eu queria partilhar com vocês nestes primeiros minutos e que fosse esse o mote da conversa? O tema que tinha aqui para vos apresentar, ou o slide que tinha para vos apresentar, era um pequeno resumo daquilo que preparei no sentido de o que é que pode ser um marketing mais ligado às pessoas. Eu acho que este tema do marketing humanizado, hoje em dia, digamos, passou a ser um tema central da conversa depois do contexto, digamos, da pandemia que estamos a passar. Na verdade, os momentos de crise são momentos em que nos põem a repensar a forma como fazemos as coisas e, de algum modo, antes desta questão da pandemia, se calhar o marketing estava mais ligado à questão da tecnologia, da automatização, de criar sistemas, digamos, mais de engenharia ou de procedimentos e desligou-se um pouco daquilo que nós hoje falamos, a humanização. É bom recordar que, por definição, o marketing tem que ter uma relação direta com o consumidor. É até um pouco contraproducente nós colocarmos, digamos, as pessoas de um lado e o marketing do outro, porque se nós formos à origem daquilo que é o conceito de marketing e a forma como o marketing apareceu como uma função de gestão dentro das empresas, ele apareceu precisamente para trazer para dentro das empresas esta ideia de que nós temos que ouvir os clientes e os consumidores e com base nisso podermos reorganizar a nossa oferta, os nossos produtos, o nosso preço e a comunicação no sentido de irmos mais ao encontro das suas necessidades e das suas expectativas. E, portanto, este tema, por um lado, pode parecer um bocadinho contraproducente. De qualquer das maneiras, é evidente que a fase da comunicação das empresas e a forma como as empresas se relacionam com os seus consumidores passam por fases diferentes. Acho que vivemos, antes da pandemia, uma época onde os profissionais de marketing e a função de marketing dentro das empresas se centrou muito naquilo que se chamava o digital. Isto na perspectiva de entendermos como é que as ferramentas digitais ajudariam a termos uma relação mais próxima com os consumidores e com os clientes, e se calhar com isso não fomos tão fortes nas mensagens que estávamos a criar e na forma como tínhamos que nos relacionar com os consumidores. De repente, esta pandemia veio revolucionar isso, porque percebemos todos que rapidamente poderíamos podíamos ter uma organização muito centrada nos consumidores e que os próprios consumidores adotaram a tecnologia como sendo algo normal, ou seja, não era preciso fazermos um esforço muito grande para, digamos, estarmos a fazer como estamos a fazer hoje, ou seja, estarmos ligados às pessoas, se calhar de uma forma virtual, não deixarmos de comunicarmos e, portanto, de repente, eu se calhar andava aqui um ano para trás, nós estamos em abril, não é? Quando rebentou isto tudo, em termos digamos, da pandemia, estive a assistir e tive a possibilidade de participar em várias discussões em termos de marketing sobre o que é que se vai fazer agora. E basicamente havia 6 coisas que nessa altura faziam sentido e hoje, um ano depois, acho que as empresas, as marcas e as organizações já o estão a fazer cada um à sua maneira e é isso que nós vamos debater aqui um pouco. Mas o que se dizia na altura era, num tempo de pandemia como estamos a viver, e temos que nos pôr um bocadinho atrás no tempo para vermos a reação das pessoas, ou seja, o que é que aconteceu há um ano e meio atrás? As pessoas ficaram inseguras e com medo. Quando nós, enquanto pessoas, ficamos inseguras e com medo, a nossa tendência é tentar minimizar o risco. Queremos sentir-nos mais confortáveis, mais seguros. Minimizar o risco
é irmos à procura de sinais que nos deem conforto, segurança e alguma tranquilidade sobre a incerteza que estávamos a viver no futuro, ou naquele presente e no futuro imediato. Portanto, uma das coisas que começou a ser evidente em termos de comunicação de marketing a partir desta altura foi, primeira decisão, não deixar de comunicar. Era completamente, e ainda hoje continua a ser, não é, em termos de marketing, uma questão contraproducente é nós não deixarmos de comunicar. E não deixarmos de comunicar em todos os canais, ou touchpoints, ou ferramentas que temos ao dispor, quer online, quer offline, todas essas ferramentas. Portanto, nunca deixar de comunicar com o consumidor. E não deixando de comunicar permite uma outra componente importante, é esteja com eles. Esteja com eles no sentido de partilhar com eles, digamos, as preocupações e as inseguranças daquele momento. Há um exemplo que, peço desculpa, mas logisticamente não consigo encontrar, mas que tinha capturado. Há um exemplo dos dias de hoje, muito recentes, de uma marca super conhecida em Portugal, que é a Superboc, que fez um anúncio, e vocês provavelmente podem procurar agora nas redes sociais. A Superboc disse esta altura de estar com os amigos, mas com segurança, e então tem uma imagem de 6 minis, mas cada mini tem um rótulo diferente, de uma cor diferente, para dar aquela ideia, esteja com os amigos, mas cada um bebe da sua garrafa. Ou seja, é estar com eles. Não é? O Superboc é um exemplo, é assim, vamos voltar a estar juntos, mas estou aqui contigo e arranjei uma maneira de sentires que não tens problema nenhum e identifica o rótulo da tua garrafa. É evidente que eu não sei se isto funciona ao fim de 10 minis, mas de qualquer das maneiras a coisa está feita. Ou seja, aquela marca não deixa de comunicar e continua a estar com os consumidores. Um outro aspecto importante neste marketing mais humanizado é, ok, eu não vou deixar de comunicar, eu tenho que estar com os meus consumidores nesta relação mais presente e mais interativa. E se vocês, não sei se todos concordam comigo, mas se vocês repararem, este tempo permitiu que as marcas estivessem mais próximas dos consumidores, foram mais ativas a responder às solicitações por e-mail, por chat, por posts no social media. Aqui está exatamente essa imagem, obrigado André. Não é? Portanto, não deixou de estar em todo esse social media, mas depois também foi muito rápida a responder às solicitações das pessoas, criaram webinars, criaram comunidades e, portanto, tudo funcionou de uma maneira, digamos, mais holística e mais próxima com os consumidores. E é curioso saber como é que a componente digital aproximou os consumidores das marcas em vez de os afastar, que era o risco que as marcas sentiam que podia acontecer. É evidente que um terceiro aspecto importante de estar mais ligado às pessoas é nós também termos a consciência que este não é o momento de uma venda agressiva. Eu não estou a dizer que não é um momento para fazer promoções, é diferente. Não é o momento para fazer uma venda agressiva. Não é o momento onde nós temos que ter, do ponto de vista estratégico das empresas e das marcas e das ações, de estar permanentemente, digamos, com campanhas, ações, promoções, desta, daquela, da outra, não sei o quê, agora isto e mais os vouchers. É um momento de uma venda, porque a venda faz parte do processo de marketing, como é óbvio, não é? Da parte da organização das empresas, mas não é um momento para venda agressiva, é um momento para nós estamos aqui, temos esta oferta para si, estamos dispostos a comunicar consigo, queremos estar próximos de si e isto é o que nós temos para lhe oferecer. E mais do que, digamos, e os clientes percebem isso, percebem que mais do que a venda, elas querem neste momento, e os consumidores neste momento, querem perceber o propósito das marcas e das empresas. É, porque é que eu vou preferir isto? O que é que está por trás deste produto? Não é? Portanto, é por isso que conceitos como a sustentabilidade, ambiente, responsabilidade, preocupação com as pessoas, portanto, as pessoas ficaram mais sensíveis a tentar conhecer aquilo que está na base e na gênese dos produtos que lhes são oferecidos. Por isso nós notamos alguns exemplos, não é? Notamos uma preferência dos consumidores, por exemplo, por produtos mais locais e nacionais e mais de proximidade. Porquê? Porque percebem que existe um propósito. Eu, se comprar os meus legumes na mercearia do meu bairro, provavelmente estou a ajudar um conjunto de pessoas que têm um propósito diferente de uma grande cadeia de distribuição. Portanto, as pessoas querem perceber um bocadinho, entender um pouco o que é que está por trás desta organização.
e da oferta que está a ser dada. E depois há uma componente importante, que é a componente de humanizar as mensagens. E, portanto, um outro pilar destes 6 pontos que temos aqui, e vamos recapitular, é primeiro, não vamos deixar de comunicar, vamos fazer comunicação mais próxima com as pessoas, portanto, tentar criar mais interatividade, quer diferida, quer online ou digamos, no momento. Não é uma hora de uma venda agressiva, temos que mostrar o nosso propósito enquanto empresa, marca ou produto, e temos que, obviamente, humanizar um bocadinho mais as mensagens. O que é esta questão de humanizar as mensagens, na minha opinião? Humanizar as mensagens é aquele conceito que todos nós já temos, e com certeza podemos estar familiarizados, que é a criação do storytelling ou dos conteúdos. Quer dizer, humanizar as mensagens é preocupação com os conteúdos, preocupação com as mensagens, preocupação com os textos, preocupação com o storytelling, com aquilo que hoje em dia também se designa como a narrativa que temos que criar em termos de marketing, em termos de comunicação, e portanto humanizarmos as mensagens nesse sentido. Um exemplo é, provavelmente há 3 ou 4 anos nós podíamos ver num site uma descrição sobre um produto onde a descrição era mais técnica sobre o produto, e hoje nós podemos encontrar esse mesmo site onde a descrição se calhar é mais da forma como eu uso esse produto em meu benefício. E portanto as empresas e as marcas têm que deixar a componente técnica, digamos, de explicar como é que aquilo funciona, até porque basta fazerem um vídeo no YouTube e colocarem lá em 2 minutos e já conseguem resolver essa situação, não é? E em alternativa, aquilo que temos que fazer é mostrar às pessoas para que é que aquilo serve e como é que aquilo lhes vai beneficiar. E, portanto, esta é uma componente importante. E por último, e não menos importante, é fazer com que isto tudo pareça muito mais simples. Porque, por definição, o engagement ou a relação que estamos a estabelecer com os consumidores já é um bocadinho complexa. A tecnologia e as regras de proteção de dados, as regras digamos, que estão em todo o compliance, toda a organização legal por trás das ferramentas todas digitais, já obrigam muitas vezes a que, para nós interagirmos com um consumidor ou com uma marca, pelo menos temos que ter uma autenticação ou login ou um registro, portanto isto é o complicado o suficiente. Vamos partir do princípio que é, no máximo, vamos pedir a um cliente a autenticação legal que nos pedem, se ele quiser ter mais informação. Portanto, tornar tudo mais simples, os próprios processos de compra, a compra online, o telefonema, a interação, a imagem também ser mais simples, mais curta. 2 minutos é o tempo que hoje em dia se vaticina como sempre o tempo máximo para a duração de um vídeo ligado a uma marca, a um propósito, mais do que isso já não se consegue ter tanto, e portanto tornar todos os processos mais simples. Na minha opinião, daquilo que consigo ver, digamos, como profissional de marketing em diferentes setores de atividade, e também como consumidor, sinto que as coisas estão um bocadinho mais facilitadas na forma como eu posso relacionar-me com a marca, e sinto que quando procuro uma informação sobre um produto, esse produto me é apresentado de uma forma mais próxima de mim enquanto consumidor, percebo melhor as aplicações desse produto e devo perceber melhor as aplicações desse produto do que propriamente, digamos, a complexidade que está por trás. Eu aqui gostava de relembrar um conceito de um autor, se vocês quiserem procurar na internet, ou seja, fazer uma pesquisa, procurem um autor chamado Jacques Trout, T-R-O-U-T. Este senhor foi o senhor que de alguma forma desenvolveu o conceito de posicionamento. E vale a pena ver 2 ou 3 apresentações que possam seguir, digamos, neste conceito de posicionamento. Isto é um conceito já relativamente amadurecido e antigo, não é? Já tem alguns anos. Este senhor não é um académico, é um senhor que estava nas empresas e que, de alguma forma, deu corpo a esta ideia do posicionamento. O que é a questão do posicionamento? Por definição, posicionamento é como é que eu, marca, me quero apresentar e ser visto pelos consumidores.
Ele diz muitas vezes que nós, para definirmos um posicionamento numa empresa, não é muitas vezes, é o que ele diz, nós para definirmos um posicionamento numa empresa temos que, primeiro, saber bem quais são os atributos que nos diferenciam dos nossos concorrentes ou aqueles que nós queremos evidenciar em relação aos consumidores. Portanto, e depois diz ele, depois de você ter estes atributos e de saber que você consegue entregar aquilo que está, de alguma forma, a prometer, não é? Você tem que fazer com que estes atributos, ou fazer com que um consumidor ganhe, digamos, essa palavra na mente do consumidor. Isto o que é que quer dizer? Por exemplo, um exemplo no Brasil da Xerox, não é? A Xerox é o exemplo de uma marca que ganhou na mente do consumidor a categoria fotocopiador. Porque no Brasil não dizem que querem uma fotocópia, querem uma Xerox, apesar da máquina que depois for fazer a fotocópia até pode ser da Minolta. Não é? Mas isto é um exemplo, digamos, mais, se calhar um dos exemplos mais extremados de como é que uma marca conseguiu, junto de uns consumidores, ganhar na mente do consumidor a marca e a palavra que está associada ao produto. Se eu vos perguntasse hoje, por exemplo, no ramo automóvel, qual é a marca que vocês associam segurança, provavelmente diriam Volvo. Se dissessem qual é a marca que vocês associam rapidez, provavelmente podiam ser Ferrari ou Mercedes ou não sei o quê. Portanto, esta é a ideia. Nós temos, enquanto gestores de marketing, tentar ganhar uma palavra na mente do consumidor. Isto tem uma razão que vem, digamos, da área médica e científica que estuda como é que o nosso cérebro vai gravando as mensagens e, digamos, no fundo, toda a informação que nós recebemos. E nós temos um processo, digamos, não é? Neuronal, penso que é esta a palavra, onde nós vamos gravando no nosso cérebro algumas palavras que associamos a determinadas imagens ou comportamentos ou experiências. E, portanto, a ideia aqui é, se nós ganharmos uma palavra na mente do consumidor, em relação a uma categoria, nós estamos a fixar nesse consumidor a relação entre o posicionamento e o atributo e a oferta que nós queremos dar ao consumidor. E, portanto, aqui a ideia, em termos da humanização, é muito dentro desta questão do storytelling e de trabalhar a área criativa do marketing. O marketing hoje, na minha opinião, divide-se em 3 pilares. Um pilar estratégico, que é a definição da estratégia, do modelo de negócio, da parte fundamental de analisar os consumidores. Nós hoje em dia, enquanto marketeers, temos uma informação brutal que conseguimos trabalhar para termos mais acuidado nos dados que temos. Nós, há 20 anos, quando comecei a trabalhar em campanhas de marketing, não tinha o Google Analytics, não tinha o Facebook Analytics para saber a informação de um consumidor, de quantos são, como eram, como se comportam, todos os estudos que estão disponíveis. Isso era praticamente impossível, fazia-se muito mais por intuição, ou então tinha que se iniciar um processo de um estudo de mercado que demorava meses e meses e meses a estar pronto. Hoje em dia, a rapidez de nós termos acesso à informação é brutal. E essa informação vai nos ajudar a definir melhor uma estratégia. Penso que, em termos digitais, trocou-se a palavra segmento-alvo ou target por persona. Penso que é um tema que os marketeers usam, da definição da persona. O que é a persona? É a definição de um perfil de um cliente que nós imaginamos que queremos ter na nossa carteira de potenciais clientes e marcas. Então, essa definição, o que é que ele diz? Olha, você, para além de saber aquela coisa que antigamente se tentava saber, que era idade, sexo, local onde vive, rendimento, é as preferências dessa pessoa. Gosta mais do Instagram ou do Facebook, usa o WhatsApp, ou tem um estilo de vida mais saudável, menos saudável, mais familiar, mais social. Essa é a parte da estratégia que vem da recolha de dados que nós hoje em dia conseguimos ter e que é brutal em termos de riqueza de informação. Essa informação permite-nos, em termos estratégicos, definir o posicionamento, não é? Definir até objetivos em termos de marca, mas acima de tudo termos uma noção mais clara da componente criativa que temos que colocar em cima do nosso plano e da nossa estratégia de marketing para atrair e chegarmos a estes consumidores. E é aqui que entra a componente criativa,
E por componente criativa, não estamos a falar só do storytelling, ou seja, para mim storytelling é o que é que nós escrevemos, mas também aquilo, todos os aspectos visuais, não é? Portanto, hoje em dia nós temos esta combinação de que um storytelling tem de ser uma combinação entre a componente gráfica e visual, áudio e vídeo, essencialmente, e a componente da escrita. As duas coisas estão conciliadas, não adianta muito ter uma boa escrita e não ter uma imagem que acompanhe isso. Posso-vos dar um exemplo. Hoje de manhã, numa das minhas atividades profissionais, tive uma reunião de campanha e o problema que nós tínhamos era exatamente isso. Nós temos uma mensagem que até é atrativa, ou seja, as frases funcionam, mas a imagem onde as frases estão não são coerentes, logo não fica claro para o consumidor. Estão-me a fazer entender? Ou seja, tipo, isto é um dilema que nós temos todos os dias e esta combinação é a componente da criatividade. A criatividade é o segundo aspecto, na minha opinião, que é um dos pilares do marketing. A estratégia primeiro, que é o negócio, as vendas, os consumidores, os objetivos, o estudo de mercado, a concorrência, portanto a definição de todo o ambiente estratégico onde eu vou atuar, mas eu depois vou atuar como? Tenho que atuar isto com criatividade, combinando as mensagens, os vídeos, todos os touchpoints, como se diz, todas as ferramentas que eu vou usar em termos de comunicação com os consumidores. E por último, digamos, a engenharia. Porquê que eu chamo engenharia? Eu digo muitas vezes aos meus alunos e às equipas de marketing e a todos os colegas que ser marketeer hoje é uma combinação entre ser um criativo e um engenheiro. Porque a engenharia tem todo por trás dois aspectos fundamentais em termos de marketing, que é a capacidade de nós planearmos e pensarmos um processo, onde é que começa, onde é que acaba e o que é que eu vou fazer em cada uma dessas etapas. Isto é fulcral, por exemplo, para um conceito que hoje também é muito usado, que é o conceito do customer journey, ou da jornada do cliente, que é como é que eu vou fazer esta ligação. Portanto, a inspiração disto tem que vir da engenharia e depois toda a componente técnica para montar uma campanha hoje. Não é? Há 20 anos montar uma campanha era simples. Não é? Nós definíamos uma estratégia, posicionamento, criávamos um conceito criativo, podíamos trabalhar com uma agência ou com freelancers, ou nós próprios fazíamos isso, mandávamos aquilo para um designer, e depois mandávamos para a gráfica e a coisa estava assim, e depois era uma questão de selos de correio, ou de ir às feiras, ou às brochuras, ou dar aos vendedores para fazer os clientes, ou de mandar para os jornais para fazerem os anúncios. Hoje em dia é incrível a complexidade das ferramentas de comunicação de marketing. Porque, olha, o exemplo foi hoje, quer dizer, nós temos o Zoom, por alguma razão, mudei de dispositivo, já não consigo fazer uma coisa que eu fazia de uma forma umbilical e achava que já estava resolvido. Não, o que é que falhou aqui? A engenharia. Não testaste, não foste ver se isto estava a funcionar. E hoje, enquanto marketeers, nós temos não é um dilema, mas temos este desafio que, para fazermos as coisas bem, temos que as fazer com mais tempo de antecedência, porque sabemos que vamos ter que fazer um setup, uma organização de um processo que vai implicar, eventualmente, até o trabalho de equipa com informáticos ou outras entidades que permitem fazer isto tudo agregado. Não é? Por exemplo, a questão hoje falamos dos CRMs ou da gestão das leads, quer dizer, eu posso captar uma lead através do Google Ads, mas eu para restar aquele nome depois tenho que fazer cair numa base de dados, depois fazer cair numa base de dados eu tenho que ir parar alguém ou um sistema automático que comece a enviar comunicação para esse potencial cliente e depois tem que fazer as ligações aos outros aspectos. Portanto, isto é um dilema, um bom dilema, é um desafio enquanto profissional de marketing, que é combinar estes três pilares, a componente estratégica, a componente da criatividade e depois a engenharia que dá suporte a isto tudo, porque senão não chegamos às pessoas. Isto muitas vezes faz com que nós possamos cometer o erro de estarmos focados no processo e não estarmos a olhar para a experiência que queremos dar ao cliente ou para a humanização, o tema deste webinar, que temos que colocar nos conteúdos que fazemos. E, portanto, o ideal é, pense a estratégia primeiro, defina muito bem a criatividade em termos do que é que quer dizer às pessoas, falar com as pessoas, não é? Não se esqueça daqueles pilares, ou seja, esteja próximo delas, mostre o seu propósito, não seja agressivo na venda,
cria um storytelling muito efetivo e muito eficaz, que seja simples de entender, não seja uma história muito rebuscada, e só depois é que penso na engenharia, ou seja, como é que isto agora vai bater tudo certo em termos de processo. Só que isto vai demorar, entre o início e o fim, em termos de marketing, demora mais tempo do que demorava há 20 anos atrás. Porquê? Porque há 20 anos atrás tínhamos menos ferramentas. Portanto, a intuição de marketing era mais simples de pôr em prática. Hoje em dia, o marketing, a parte da intuição do marketing só está na componente da criação da criatividade, porque o resto tem um grau de complexidade maior. E isso é importante levarmos em linha de conta. Se não juntarmos as três peças, isto não vai bater certo e o consumidor vai-se aperceber que existe um gap aqui qualquer que é preciso corrigir. E, portanto, este é o desafio. E isto, do meu ponto de vista, associado àquele conceito que falei, que acho que é o mais importante sobre a questão da humanização, porque o conceito de posicionamento é, nós temos que pensar num adjetivo que esteja associado à nossa marca. Não é? O exemplo é Volvo, segurança, não é? Ferrari, rapidez. E posso partilhar com vocês que nas diferentes marcas e atividades de marketing que fiz, tive sempre essa preocupação. Vamos dar um exemplo, não é? Uma campanha, porque estive associado a essa escola, agora ainda enquanto professor, o IPAM, a Escola de Marketing. Houve uma altura, sei lá, 10, 15 anos, que fui responsável de marketing dessa escola, o que era assim uma espécie de dupla responsabilidade, porque para além de ser profissional de marketing, era profissional de marketing da escola de marketing, e lembro-me que ao pensarmos nesta questão de posicionamento, eu penso que isto foi na altura de 2003, 2005, 2006, por aí, nós criámos uma assinatura associada à escola, que era a geração marketing. E toda a nossa comunicação andava à volta disto, que era tentar passar para os alunos que estavam a optar ou a fazer opções sobre o seu percurso de ensino superior, um pouco passar a ideia, e estamos a ver que estamos a falar quase há 15 anos atrás, do conceito da criação da geração marketing. Vem para a nossa geração, não é? És desta geração, então o que é que vamos buscar? Fomos buscar uma música que de alguma forma traduzia este conceito de geração, fomos buscar, digamos, pequenos suportes, não é? Autocolantes que nós punhamos nos alunos que já estavam a estudar, que eles punham no carro a dizer eu sou da geração marketing, fazíamos anúncios a dizer, não é? Lembro-me, fomos buscar alguns alunos do ensino secundário que já tinham optado querer vir para o IPAM e dissemos esta senhora vai ser da geração marketing, fomos fotografar professores e dissemos estes são da geração marketing, portanto criámos, hoje em dia era o tal conceito da comunidade, mas isto para vos dar que o que andou à volta disto foi a questão de um conceito de humanização, de dizer, não é? Isto só funciona se houver pessoas, existe uma comunidade ou existe uma geração, um conceito de ideias associado a isto. Portanto, este foi um dos exemplos. E há mais, por exemplo, lembra-me da guerra sempre, ainda hoje nós vemos isto, de usarmos ou não usarmos bancos de imagens, não é? Quer dizer, não sei se todos são familiarizados com isso, penso que sim, mas lembro-me de estar a trabalhar, por exemplo, a fazer campanhas ou brochuras e as agências chegarem com um bom anúncio, uma boa ideia, mas depois usavam bancos de imagens. E lembro-me uma vez de estar numa reunião, onde estávamos, salvo erro, a fazer naquela altura, devia ser uma brochura, e o tipo que aparecia na capa era tudo menos português, devia ser tipo dinamarquesa ou alemão, e eu olhei para aquilo e disse, pá, isto não faz sentido, ou seja, este tipo não é daqui do país à beira-mar plantado. E questionei na altura e dissemos, não, nós fomos buscar isto a um banco de imagens, mas esta imagem é toda muito profissional, portanto há um ar executivo, e disse, está bem, mas isto não é as nossas pessoas. E nessa altura tomámos uma decisão que é nunca mais iríamos usar bancos de imagens durante algum tempo. Nessa altura, lembro-me, nessa semana, fomos fotografar alunos e pessoas reais e substituímos essa imagem. E isto, hoje em dia, não é tanto assim, porque hoje em dia há tantas imagens que eu costumo dizer, quanto mais forte é a mensagem escrita, mais fácil fica não usarmos imagens reais e vice-versa. Portanto, na minha opinião, existe aqui uma correlação, que é, se eu tenho uma boa mensagem escrita, uma imagem vai reforçar, não é, e ilustrar visualmente essa mensagem escrita.
Se eu não for tão forte na mensagem escrita, eu tenho que usar o máximo de imagens reais, porque elas vão se complementar. Não sei se me estou a entender. Portanto, este é um ciclo de temas, é um ciclo de correlação sobre esta questão da criatividade e da humanização. Se calhar já estou a falar imenso, não sei, mas queria agora abrir aqui algum espaço, algumas perguntas. Ok, já estou a ver aqui no Q&A. O marketing humanizado é cada vez mais importante e valorizado. Karina, eu diria que o marketing tem que ser humanizado. Ou seja, não existe marketing não humanizado, porque o princípio do marketing é estudar os consumidores e criar ofertas. Eu muitas vezes, de uma forma muito simples, costumo dizer que para mim o conceito de marketing é transformar o gosto do consumidor em resultado líquido numa empresa. E o resultado líquido às vezes é o menos importante, porque se nós descobrirmos o gosto dos nossos consumidores, e por gosto é humanizar a relação que temos entre uma marca e um consumidor. Portanto, eu percebo esta ideia do marketing, mas humanizado, mas acho que eles são complementares, não é? Depois tenho aqui outra pessoa que coloca, a Karina, as pessoas preferem as imagens e vídeos curtos a texto, e eu acho que as pessoas preferem um vídeo até 2 minutos, que tenha texto, imagens e vídeos, porque nós mudamos em termos de consumo de conteúdos para uma componente mais digital e mais de vídeo, já não somos, não é? Depois temos aqui outra que é, quando refere não deixar de comunicar com o consumidor em todos os canais, qual a frequência nas redes sociais e no mail marketing? É uma boa pergunta. Na verdade, essa é a parte da engenharia, que é, nós depois temos um conceito criativo e um conceito de comunicação com os consumidores, temos que fazer um planeamento sobre como é que vamos e que tipo de mensagens vamos colocar em cada um dos touch points ou das ferramentas que temos para comunicar com as redes sociais. Eu diria, por exemplo, uma das coisas que uso muitas vezes é planearmos conteúdos das redes sociais a 2, 3, 4, 5 semanas adiantadamente. É evidente que pode haver um acontecimento que na altura nós possamos ter que mudar alguma coisa circunstancialmente, mas eu diria que nós temos que comunicar, depende muito do setor de atividade. Por exemplo, as lojas de vestuário, como a Zara, têm que estar sempre a apresentar inovações e, portanto, a frequência tem que ser uma frequência mais ativa, se calhar 1, 2 ou até mais vezes por dia, com diferentes estilos, não é? No e-mail marketing não há uma regra, eu diria que assim, não, sentir até que ponto é que você deixa de ser intrusivo, ou seja, tipo, tenho uma colega minha que fala, ela trabalha connosco, é alemã e falamos inglês, então ela fala no descobrir o golden middle, que é qual é o ponto onde os meus consumidores não estão a sentir que eu estou a ser intrusivo, mas também não estou a deixar de falar com eles. Isso depende de setor. Portanto, o que eu diria assim, o ideal é nós olharmos para o setor, assim, se eu gosto de carros ou de crédito bancário, mas eu não compro crédito bancário todos os dias, portanto não preciso que todas as semanas me mandem e-mails ou tenham posts nas redes sociais sobre produtos financeiros. Há outros produtos que eu compro todos os dias. Não é? Ou tomo café, ou sumo de laranjas, ou, não é? Portanto, vai depender muito do setor em que está. Não é? Depois o José Gomes pergunta aqui de que modo é que o conceito de venda agressiva se encaixa no marketing humanizado. O conceito é não use venda agressiva. Não é? E por venda agressiva não é dizer que há promoção. Não é acabar com campanhas ou com promoção, é aquela questão da venda mais intrusiva, já viu, já comprou, já decidiu, se comprar hoje tem este desconto, portanto aquela componente da venda agressiva. Portanto, a venda agressiva não se encaixa no marketing, não é? Sabe que um dos gurus de gestão, ainda amigo do Philip Kotler, penso que é o Peter Drucker, que dizia, se o produto for bom, não precisa de publicidade, não é?
a publicidade encaixa porque se calhar o produto não é tão bom ou o cliente ainda não o percebeu. Portanto, quanto mais humanizado é o seu marketing e a sua comunicação, menos necessidade tem de ser mais agressivo porque o cliente entendeu e, portanto, ele vai decidir se quer ou não quer comprar esse produto. Estamos a falar de marketing humanizado no caso de venda de serviços business to business? Sim, claro. Como será que podemos humanizar a nossa comunicação? No business to business, é claro, é aquele conceito da relação win-win, não é? É aquele conceito onde o consumidor final tem que ser trabalhado numa perspectiva onde eu não tenho tanta interação com ele, onde provavelmente não tenho uma capacidade de negociação com ele tão direta. No business to business você tem que criar essa relação, falando mais do propósito, de uma relação de longo prazo, numa relação de parceria com essa empresa, de confiança e, portanto, não é? Na relação entre negócios, não é? Nós queremos confiança nos parceiros e nos nossos fornecedores e prestadores de serviços. Portanto, eu acho que o marketing humanizado é, às vezes, não fazer tantos PowerPoints e folhas de Excel e propostas super complexas com 500 páginas ou muitas páginas e falar diretamente com a pessoa que está a querer comprar, não é? Que é o responsável de compra do outro lado do negócio e tornar essa comunicação mais simples. Não é momento de venda agressiva, mas continua a ser momento de contacto telefónico com novos potenciais clientes. Sim, sim. Uma coisa é ser agressivo, outra coisa é ligar às pessoas, não é? Ou seja, eu posso ligar e dizer-lhe como é que está tudo bem, estou-lhe a ligar porque queria saber se estava tudo bem consigo, se tem necessidade de alguma coisa, olha, temos aqui esta novidade. Outra coisa é ligar e dizer, olha, estou-lhe a ligar porque temos esta campanha até amanhã que se você comprar não 2 unidades, mas 4, só paga 3. Não é? E, portanto, não é? Venda agressiva não é deixar de comunicar, é não ser agressivo nem intrusivo. Não é? Como é que podemos ligar a publicidade online e offline? Como é que podemos ligar? Penso que o conceito aqui é assim, eles estão interligados. Portanto, vamos imaginar, em termos de, dando-me respostas aqui mais simples, se você faz um anúncio ou um post para o social media, não é? Para o Facebook ou para o Instagram ou para o LinkedIn, tudo o que tiverem a usar, você tem que pegar no conceito criativo desse post e arranjar uma forma desse poder, por exemplo, estar também presente num outdoor, não é? Se calhar não com a mesma imagem, mas essa interligação, de maneira a que os consumidores associem esta ligação online ou offline, ou a brochura em PDF que se pode apresentar é a mesma que está ali, o vídeo que está a ser apresentado está ali, ou ao contrário, é fazer publicidade offline a remeter para os canais online, a dizer, não é? Conheça melhor o nosso produto, vá a não sei das quantas, está a ver, veja o vídeo. Portanto, hoje já não há esta distinção do online ou do offline. Tudo nós temos partido do princípio que tudo tem que ser integrado, não tem que haver essa diferença, não é? É o conceito chamado multiplataforma, não é? Multichannel. Quando eu quero passar uma mensagem, dizer o meu produto não é? Os viriatos aqui de Viseu, não é? Ou seja, um pastel ou um doce típico de Viseu, eu quando quiser comunicar isso eu vou ter que pensar como é que eu vou comunicar isto em todos os aspectos, desde os outdoors às feiras onde vou estar, alguns anúncios que possa fazer nos jornais, até vídeos sobre esse pastel, onde é que é feito, quais são os melhores e, não é? Tipo, toda essa ligação digital, não é? Independentemente da pandemia, acho que a sociedade está muito carente de marketing humanizado. Bem, eu como presidente da Associação de Marketing, neste momento tenho que ser um pouco questionável e dizer assim, as pessoas não estão carentes de marketing humanizado. Eu acho que as pessoas estão querem deixar para trás aquela fase em que tudo era um bocadinho mais artificial. Nós, com esta pandemia, voltamos tudo ao mais básico e, portanto, nós só temos que continuar isso. Acho que todas as pessoas estão carentes de, olha, como diz o nosso presidente, de afetos. Portanto, nós como marcas temos que fazer isso. Portanto, temos que deixar
é aquela conversa mais técnica e mais do nós somos uma empresa onde a nossa relação preço-qualidade é a melhor e por isso somos não sei o quê, somos certificados pela APSEIR e peçam uma nossa solução, estamos aqui para o servir, quer dizer, isso não é assim, temos que contar uma história à volta disso. Não é? Numa altura em que não é conveniente apelar ao consumo e à saída de casa, como podemos continuar a vender? Bem, aqui a questão depende do setor, como é óbvio. Há setores onde o online cresceu brutalmente. Portanto, pode continuar a crescer online e eu acho que isto é um hábito que vai ficar. O hábito de eu não vou perder tanto tempo no shopping ou nas compras porque vou poder fazer isto de maneira diferente e há muitas marcas que já se estão a adaptar a isso. Se vocês vão ver, não ainda nesta abertura dos centros comerciais, mas muito em breve vão ver que as lojas que nós conhecíamos nos centros comerciais vão mudar muito. Muitas delas vão passar a ser pontos onde a gente vai buscar as compras que já fizemos, ou então vamos lá ver se gostamos e depois quando chegamos a casa compramos online. Não é? E penso que não temos aqui mais respostas. Ok, conseguimos responder a todas. Não sei se alguém pretende fazer uma pergunta ou abrirmos isto diretamente aqui. Não sei se temos, eu prefiro sempre esta interação maior com as pessoas. Se alguém quiser entrar aqui no webinar para falar ou aparecer ou falar, pode aqui levantar a mão, enviar-nos uma mensagem, podem fazer algumas questões diretamente aqui ao Carlos. Mas se houver alguma questão que depois queiram ver respondida, podem nos enviar um e-mail, mas convidamos a quem tiver interesse, pode interagir aqui connosco, estar aqui um bocadinho connosco. Tenho aqui mais uma pergunta, Carlos, que é como criar uma comunidade, aquilo que foi referido ao longo do webinar. Pois, criar uma comunidade hoje em dia é usar o conceito do sentimento de pertença. Criar uma comunidade, em vez de fazer uma reunião na empresa sobre como é que eu vou criar uma comunidade, não é? E depois vão estar não sei quantas pessoas a discutir isso, eu diria assim, imagine que você vai criar um clube de adeptos ou fãs, ou como é que você organiza uma claque, não é? E imagine que você é o chefe da claque, e como é que você chamava para si as pessoas que queria que fizessem parte dessa claque. Eu vou-lhe dar um exemplo que, aliás, hoje vamos fazer uma apresentação disso. Neste momento, numa das minhas atividades, nós temos uma escola 100% digital, que nasceu já há 4 anos, a London School of Design and Marketing. Essa escola tem neste momento já 400 de alunos em mais de 78 países. E começámos a notar que esses alunos queriam envolver-se mais uns com os outros. E então estávamos naquela, vamos criar uma plataforma ou desenvolver uma plataforma, e chegámos à conclusão que a plataforma já existia, que era o LinkedIn. A única coisa que precisávamos de criar era dentro do LinkedIn uma comunidade dos alunos e atuais alunos e fazer com que eles, através daquela comunidade, pudessem interagir e depois fazer os contactos com eles próprios. Portanto, muitas vezes a solução é mais simples que o que parece. Eu diria que criar uma comunidade é ter um eixo, não é? Em vez de pensar que você vai ter a tarefa quase ciclóptica de criar uma comunidade com os seus clientes ou potenciais clientes, pense que vai criar uma claque, não é? Portanto, como é que eu vou fazer? O que é que as pessoas querem, não é? Todas elas querem ter um sentimento de pertença a isso, porque vão gostar, vão aderir e pensar o que é que, não é? E pensar muito nesta questão da interação, querem socializar, querem se conhecer umas às outras, umas vezes querem estar juntas, outras vezes querem falar com outras pessoas e, portanto, em termos de organização, é criar o conceito primeiro, lá está, primeiro vem a questão da humanização, assim faz parte deste clube e há muitas marcas que nós conhecemos, quer informais, quer informais, que se organizam em termos de comunidades. Nós temos, por exemplo, marcas de automóveis que têm o clube da 4L ou o clube dos UMMs, não é? Que ainda hoje são clubes que sobreviveram à própria marca. E, portanto, aqui é muito pensar, não pôr no lugar do gestor, mas pôr no lugar da chefe da claque.
e depois ver as ferramentas que pode organizar para isso. Como é que pequenas empresas podem criar campanhas ao nível de Superboc ou marcos com investimentos mais baixos? Quer dizer, as pequenas empresas criar campanhas ao nível da Superboc não há, porque, ou seja, como é que eu hei de explicar isto? Todas as marcas, há um conceito que eu partilho que é o esforço de marketing, que é, isto não tem a ver com o dinheiro que eu tenho para gastar. O dinheiro que eu tenho para gastar só me vai alargar a audiência. Portanto, você diz assim, como é que eu consigo combater a Superboc? Eu disse, bem, no mercado em Portugal, se não tiver um orçamento grande, não vai conseguir. Porque para nós chegarmos aqui, e aliás você tem exemplo, no caso das cervejas, nós temos o exemplo de que 50% são consumidores da Superboc, 50% da Sagres, e mais nenhuma marca consegue entrar neste mercado. Porquê? Porque não há outra marca de cerveja em Portugal. Eu lembro-me do Sousa Sintra há uns anos que queria fazer isso, não é? Queria uma fábrica até em Santarém. Mas não há uma outra empresa de cervejas em Portugal que consiga ter uma capacidade de investimento, de criar notoriedade de uma marca no volume de investimento dos outros. Portanto, isto efetivamente tem a ver com dinheiro. Tem a ver, eu não vou conseguir vender mais cerveja que a Superboc ou mais cerveja que a Sagres se eu não tiver um orçamento que me permita, em termos de esforço de comunicação, chegar a um nível de notoriedade. A não ser os pequenos exemplos que nós às vezes ficamos entusiasmados a dizer isto funcionou, também vou fazer, que é o que chamaram o marketing ou as campanhas virais. Quer dizer, a campanha viral foi uma que correu bem, mas há muitas campanhas virais que já custaram muito dinheiro e depois se chamam virais. Na verdade, o que nós temos que fazer, não é, temos que ter a dimensão do mercado onde nós queremos chegar. Não é possível, não é, criar uma marca, digamos, de grande notoriedade com a Superboc, se não acompanharmos disso, de um investimento ou de um volume de financiamento para essa campanha que seja compatível com o que nós queremos dar. Eu vou dar um exemplo prático, não é? Não revelando, assim, ainda há pouco tempo estive com uma grande empresa na área, digamos, uma grande empresa num setor, e esse setor não só tem uma marca reconhecida, não é? Ou seja, se eu lhe perguntar o que é que você conhece, qual é a marca que conhece deste setor, 90% das pessoas vão lhe dar um nome. E essa empresa eu queria competir com ela, ou seja, queria também que as pessoas se lembrassem do meu nome. E uma das discussões que se colocava ali é qual é o valor que provavelmente tem que se investir em 2 ou 3 ou 4 anos para ter essa notoriedade a nível nacional. Eu dou-lhe outro exemplo, não sei se todos são desse tempo, mas eu ainda sou do tempo em que a Telecel mudou para a Vodafone. Se calhar alguns de vocês não sabem que a Vodafone antes se chamava Telecel. Nesse ano de transição, eu não sei quando é que isto foi, talvez nos inícios dos anos 2000, a Telecel era uma marca que tinha 90 e tal % de notoriedade espontânea, ou seja, se você perguntasse a qualquer português, diga-me uma marca de telefones móveis que você conhece, 90% dizia Telecel, assim como diziam outras. E a Vodafone, num ano, acabou com a marca Telecel e criou a marca Vodafone. E o estudo que eles fizeram foi, ok, vamos imaginar, em dezembro de 1999, não é? 90% das pessoas conheciam a marca Telecel. Em janeiro, eles tudo que era Telecel mudaram para Vodafone. No ano a seguir, em dezembro, foram fazer outra vez o estudo e notaram que a marca Vodafone tinha uma notoriedade de cerca de 80%, quase 90% também. Conclusão, porquê é que isso aconteceu? Por causa do volume de investimento que eles fizeram. Eles nesse ano gastaram perto de, se não me falha a memória, de cerca de 6 milhões de euros. E, portanto, com o dinheiro é possível fazer essas coisas, não é? E estou a falar, para grandes mercados. Agora, é sempre possível gastar menos, ser mais criativo? Não é? É sempre possível. A pergunta que me colocou é, como é que eu, sendo uma cerveja artesanal, faço uma campanha da Superboc? Eu disse, não faz. E é preferível ter a noção que não faz, porque vai buscar questões alternativas, não é? Vai buscar soluções alternativas. Não é? A marca Control tem ganho de posicionamento pelas campanhas virais. A marca Control, pelo marca que é, pelo produto que é, tem a simpatia de se tornar viral.
Obrigada, Carlos, aqui pelo momento de partilha. Tivemos aqui várias perguntas, várias questões. Não sei se tivemos mais algum, vamos dar aqui mais alguns minutos. Temos aqui mais uma questão, Carlos. Marketing é humanizar mensagem e realizar número. Que números são importantes? Número de likes, número de subscritores, número de leads geradas, número de novas vendas, todas aquelas métricas do Google Analytics, do bounce rate, do tempo que passa numa página, né? Portanto, todos os números são importantes. Se você me perguntasse qual era o mais importante, eu diria, é a diferença entre o número de pessoas que compra o meu produto e dos meus concorrentes, né? Portanto, saber no fundo aquilo que é o conceito do mercado total é, eu vendo bicicletas em Viseu, quantas pessoas compraram bicicletas em Viseu no último ano? Não é? 10 mil. Quantas bicicletas é que eu vendi? 2 mil. Quer dizer que para aquela categoria houve 8 mil pessoas que eu não consegui conquistar. A diferença entre o que eu consegui e eu não consegui, essa é uma métrica. Agora, todas as outras, de fãs, likes, são aquelas que nos dão o conceito das métricas da afinidade. Não são elas que nos vão gerar vendas, mas vão criar, nós temos uma ideia de quantas pessoas é que estão e conhecem e reconhecem a nossa marca. Obrigada, Carlos. Vamos só aqui aguardar mais uns minutos e, entretanto, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Nós também mais tarde vamos disponibilizar a gravação. Vamos disponibilizar a gravação deste webinar. Qualquer questão, qualquer dúvida, podem também ir acompanhando as redes sociais de Avisar, o site de Avisar. Nós estaremos disponíveis aqui para ajudar e ao longo dos próximos tempos, como eu referi, vamos ter outros webinars e teremos todo o gosto em que participem também. Todos que se inscreveram vão receber por e-mail aqui a gravação do webinar. Penso que não temos aqui mais perguntas. Agradeço a todos novamente. Não sei se o Carlos também quer falar aqui mais alguma coisa, mais alguma questão. Não, obrigado a todos, só despedir-me, foi um prazer estar aqui. Na verdade isto é difícil só porque eu não estou muito familiarizado, ou seja, prefiro uma interação, peço desculpa por isso. De qualquer das maneiras, acho que foi uma boa hora de conversa, estou sempre ao dispor, contactem-me através dos canais que vocês de certeza vão descobrindo, digamos, o rastro digital, e estou sempre disponível. Muito obrigado. Obrigada a todos e até breve.